Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 2 Termodinâmica, a nossa aula de número 16, onde o tema da aula de hoje é o estudo da convecção térmica. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente vai recordar alguns tópicos que a gente discutiu na aula anterior. Vamos relembrar primeiro o significado de fluxo. Fluxo de calor tem a ver com a quantidade de calor que é transferida em um certo intervalo de tempo. Para isso, a gente sempre imagina a seguinte situação: você tem aqui um sistema, pode ser, por exemplo, uma barra metálica, e essa barra tem as extremidades colocadas em temperaturas diferentes. Essa é a temperatura mais alta, essa é a temperatura mais baixa, ou seja, esse lado está mais quente, esse lado está mais frio. Portanto, T1 é maior que T2. Nessa condição, quando você tem dois pontos do sistema com temperaturas diferentes, a gente vai ter um fluxo de calor vindo do lado quente em direção ao lado frio. A gente vai chamar esse fluxo de Q ponto. Esse fluxo de calor, para nós calcularmos ele, basta você pegar a quantidade de calor que está atravessando esse material e dividir pelo tempo em que isso está acontecendo. Ou seja, o fluxo de calor que a gente chama de Q ponto é quantidade de calor por tempo. Daí a unidade de medida vai ser, pensando isso aqui em joule, isso aqui em segundo, a unidade de medida do fluxo de calor vai ser watt. Perceber uma coisa importante, que para que isso aqui aconteça, para que você estabeleça um fluxo de calor, basta que você tenha uma diferença de temperatura entre dois pontos do sistema. Então esse ΔT é a diferença de temperatura. E o ΔT é a causa do fluxo de calor. Sempre que você tiver uma diferença de temperatura, você vai ter um fluxo de calor indo do quente para o frio. Esse ΔT de temperatura é calculado simplesmente fazendo T1 menos T2, ou seja, a temperatura do ponto quente menos a temperatura do ponto frio. Ok? Então, só reforçando a unidade de medida, sempre que você calcular o fluxo vai ser sempre medido em watt. Outro aspecto importante é que a gente também está querendo discutir os mecanismos pelos quais você consegue transferir calor de um lugar para outro. E basicamente a gente tem três fenômenos. Nós já vimos na aula anterior o fenômeno de condução térmica. A condução térmica ela se dá, por exemplo, numa situação como essa. Aqui você tem, por exemplo, uma parede, né, um determinado material. Então aqui vai ter uma condutividade térmica, esse material, é uma característica de cada material, se ele conduz mais ou conduz menos calor, e o fluxo vai estar atravessando esse material. Perceber que para isso aconteça, eu tenho que ter uma diferença de temperatura. Então eu estou supondo que essa temperatura aqui é maior do que essa temperatura aqui. Portanto, o fluxo se dá nesse sentido. Esse fluxo vai ter que atravessar uma certa área desse material, ok? E, portanto, esse material aqui a gente está considerando ele sólido, porque geralmente o fenômeno de condução ele se dá com mais facilidade nos sólidos. Exemplo, principalmente metais. Então, nesse caso, se a gente quiser calcular esse fluxo que atravessa esse material que tem essa espessura, a gente vai usar a lei de Fourier. E a lei de Fourier é escrita exatamente desse jeito. O Q ponto, que nada mais é do que o fluxo. Então perceba que isso aqui é fluxo. Mas a gente pode também calcular o fluxo pela lei de Fourier, que é isso aqui. Aqui a gente está usando as características geométricas e físicas desse material por onde o fluxo vai passar. Então, Q ponto na condução vai depender de K a ΔT sobre L. No caso aqui, o K é a condutividade térmica do material. É um valor tabelado para cada material, que é medido em watt por metro Kelvin. Aqui o A representa a área da seção por onde o fluxo vai passar, área medida em metro quadrado. O ΔT, a diferença de temperatura, que geralmente é medida em Kelvin, mas se você quiser também representar em graus Celsius, não tem problema, porque quando a gente calcula esse delta aqui em Celsius, é o mesmo delta que eu tenho em Kelvin. E finalmente o L representa a espessura por onde o fluxo vai passar, espessura medida em metros. Na aula de hoje, a gente vai agora olhar com um pouquinho mais de cuidado, não mais a condução térmica, mas sim a convecção térmica, que é um outro mecanismo que a gente tem para transferir calor. A convecção térmica ela se dá quando você tem um fluido em movimento passando em contato com uma superfície quente. Então perceber que aqui você tem uma superfície, essa superfície ela está mais quente. Aqui você vai ter um fluido, exemplo, a água, e devido ao fluxo de calor vindo da parte quente em direção à parte fria, a gente tem um fluxo acontecendo nesse sentido. Esse fluxo, ele promove, facilita o deslocamento desse fluido. Por quê? Porque quando ele recebe calor, o fluido ele tende a ficar mais leve,
ou seja, menos denso. Então aqui você tem um movimento de matéria, de massa. Daí o nome, porque a disciplina, geralmente quando você estuda esses fenômenos, essa disciplina muitas vezes está dentro de um assunto chamado fenômenos de transporte. Porque quando você está analisando esse tipo de situação, além do transporte de energia de um ponto para o outro, você também aqui, nesse caso, na convecção, você também tem transporte de matéria. Tudo bem? É isso que a gente vai estar analisando hoje. Bem, vamos lá. Bem, a convecção térmica, para você estudar ela, a gente trabalha com a chamada lei de Newton do resfriamento. Tá? Esse Newton, esse personagem, esse cientista, é o mesmo que a gente já estudou lá em Física 1. Então você percebe que os estudos do Newton eram muito abrangentes, né? Desde da mecânica, passando por estudos na ótica, chegando também aqui nos fenômenos térmicos. Tudo bem? No caso aqui, o que a gente imagina? Para você compreender melhor a convecção térmica. A gente vai imaginar aqui um bloco quente, e um fluido passando aqui. Por exemplo, um fluxo de ar. Lembrando que o ar nada mais é do que um fluido gasoso. Esse ar, quando ele passar aqui e estiver em contato com esse bloco quente, a gente vai considerar aqui dois pontos desse sistema. Um ponto no bloco, e aqui eu vou ter a temperatura dessa superfície quente, e eu vou pegar aqui um outro ponto do ar, e a gente vai chamar isso de T infinito. T infinito porque corresponde à temperatura de um ponto que está relativamente mais afastado em relação ao bloco. Então a gente tem aqui dois pontos do sistema. Um ponto onde a temperatura está mais alta, um ponto onde a temperatura está mais baixa. A partir do momento que você tem uma diferença de temperatura, você tem um fluxo de calor vindo do lado quente em direção ao lado frio. Então o fluxo de calor se estabelece nesse sentido. O fluxo de calor vai ter que atravessar essa área, dessa superfície, e vai passar para o ar. O ar, por sua vez, quando ele esquentar, ele vai se tornar mais leve e vai ter aqui um movimento provocando aquilo que a gente chama de correntes de convecção. Então a gente vai percebendo aqui que além de você ter aqui uma variação na velocidade do ar, por conta do movimento que ele está fazendo aqui, a gente também tem um gradiente aqui também de temperatura. Né? Esse ponto aqui está com a temperatura menor e esse ponto aqui está com a temperatura maior. Quando eu penso em convecção, então o que tem que ficar muito claro é que aqui você vai ter um movimento de matéria, ou seja, de ar. Nesse caso aqui, essa convecção ela pode se estabelecer de duas maneiras. A gente pode ter uma convecção que a gente depois vai chamar de natural, mas a gente também pode fazer isso aqui acontecer de maneira forçada. Independente do tipo de convecção, a lei que a gente usa para calcular esse fluxo é essa lei. Essa aqui é a lei de Newton do resfriamento. Então, que ponto é o fluxo na convecção? E ele vai depender basicamente de três fatores. Vai depender de um coeficiente de transferência de calor, característico desse processo, da área por onde esse fluxo vai passar, e o ΔT, que é o causador desse fluxo, ou seja, a diferença de temperatura. Então, no caso aqui, o ΔT, para nós, ele vai ser calculado pegando-se a temperatura da superfície, ou seja, a temperatura dessa superfície, menos a temperatura de um ponto aqui do fluido, que está em contato com essa superfície. Então é T da superfície menos T do infinito. Seria o que a gente tinha colocado antes como T1 menos T2. É a temperatura de um ponto quente menos a temperatura de um ponto frio. No caso aqui, particularmente, o H, esse HC, a gente vai chamar de coeficiente de transferência de calor por convecção. É uma característica do fluido que está em contato com essa superfície. Então, por exemplo, se eu estiver falando de ar, aqui vai ter o coeficiente de transferência de calor do ar. E a unidade de medida vai ser watt por metro quadrado Kelvin, mas é tabelado. A única coisa que determina esse coeficiente é o tipo de convecção, se ela é natural ou se ela é artificial. O A vai representar a área da seção por onde o fluxo está passando, a área é sempre medida em metro quadrado, e o ΔT é a diferença de temperatura entre esses dois pontos que a gente pegou. No caso aqui, a diferença de temperatura é medida em Kelvin, mas nada nos impede de colocarmos também em graus Celsius, porque de maneira repetitiva novamente, eu já disse que o delta de temperatura em Celsius é o mesmo delta que a gente tem em Kelvin. No caso aqui, os dois tipos de convecção que nós temos pode ser a forçada ou a natural. A natural, como o nome já está dizendo, significa que isso aqui não vai ter nenhum fator, nenhum agente externo causando isso. Ou seja, naturalmente a convecção acontece. Se você pega aqui, por exemplo, um ovo quente, né, e coloca em contato com ar, esse ovo quente, a superfície dele vai estar numa temperatura mais alta, o ar que estiver em contato aqui, ele vai sofrer a convecção, ou seja, aqui você vai promover uma corrente de convecção, porque o ar vai começar a esquentar. Tudo que esquenta fica mais leve, sobe.
para ele subir, o ar que está aqui mais frio começa a descer. Então essas correntes que você está vendo aqui, de ar quente subindo e ar frio descendo, é uma movimentação de matéria causada pela convecção natural. Tudo bem? Mas eu posso fazer com que o ovo, e aí, portanto, a tendência do ovo é começar a esfriar, né? Até que isso adquira o chamado equilíbrio térmico, né? A natureza, ela faz a transferência de calor de um ponto para outro, sempre buscando o equilíbrio, até que o sistema, né, fique com uma temperatura única, que é a temperatura de equilíbrio. Isso acontece aqui de maneira natural, mas eu posso tentar esfriar o ovo fazendo uma convecção forçada, ou seja, eu forço o ar pelo movimento aqui dessa hélice a passar pelo ovo. E aí a gente consegue transferir o calor do ovo para o ar de uma maneira forçada. Professor, mas isso vai alterar em quê? Se a convecção é natural ou forçada, a expressão que a gente vai usar para calcular o fluxo é o mesmo, mas o que vai mudar é esse coeficiente. Esse coeficiente ele depende do tipo de convecção. Então aqui a gente tem uma pequena tabela de coeficiente de transferência de calor por convecção, conforme o tipo de convecção. Então, se a convecção é natural, quando você trabalha com fluido gasoso, o valor do H é típico entre 5 e 25. Se você estiver trabalhando com fluido líquido, esse valor do H fica entre 50 e 1000. Mas você não precisa se preocupar, porque isso aí vai ser sempre informado para nós, tá? Conforme o fluido que você estiver usando. Se você estiver numa convecção forçada, que é esse caso aqui, né? Você tem o auxílio de um agente externo para fazer a convecção acontecer. Se você estiver trabalhando com fluido gasoso, o H fica entre 25 e 250. Já para um fluido líquido, fica entre 50 e 20 mil. Então percebe que quando a convecção é forçada, a tendência do fluxo de calor é aumentar. Bem, para a gente ficar um pouquinho mais atento a isso, a gente pode fazer uma comparação com o que a gente fez na condução. Lá na condução, a gente estabeleceu uma coisa chamada resistência térmica. Aqui também, para que ocorra essa transferência de calor, a gente também pode trabalhar com a questão da resistência térmica na convecção. Aqui no caso, a gente pode também definir fluxo de calor como sendo a diferença de temperatura por uma resistência. Então aqui, se a gente tomar aqui 2 pontos do sistema, daqui até aqui, a gente tem um ΔT, mas para que o fluxo aconteça, ele vai ter que atravessar uma resistência térmica característica desse processo de convecção. Então, o fluxo ele pode ser calculado dessa maneira ou dessa forma aqui. É a diferença de temperatura pela resistência térmica. Como se calcula a resistência térmica na convecção? Está aqui. A resistência térmica na convecção é definida como sendo 1 sobre o coeficiente de transferência de calor vezes a área. Então, 1 dividido por H vezes A, isso vai ser a resistência térmica no processo de convecção. A unidade de medida aqui é a mesma que a gente usou anteriormente na condução. É uma unidade única. Então, aqui a unidade no Sistema Internacional para Resistência Térmica é Kelvin por watt. Se você quiser chegar nessa expressão aqui, basta você pegar aqui o Q ponto, jogar para cá, coloca o R aqui, ou seja, faz essa permuta aqui, coloca o R para cá, o Q ponto, e colocando o Q ponto aqui, a gente pode substituir essa expressão. Se você colocar isso aqui no denominador, o ΔT vai cancelar com ΔT e vai chegar exatamente nessa expressão. Ou seja, você percebe que a dedução é imediata e é exatamente a partir dessa relação. Então, se você calcular aqui a resistência térmica, ela é medida em Kelvin por watt. Se aqui você calcular o fluxo, seja por essa definição, ou pela lei de Newton do resfriamento, aqui, tanto aqui quanto aqui, o fluxo é sempre medido em watt. Tá bom? Isso fica claro quando você olha para o H, né? Para que aqui o fluxo seja medido em watt, a área tem que ser em metro quadrado, porque aqui é metro quadrado, e aqui o ΔT tem que estar em Kelvin. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora é uma aplicação do que a gente acabou de discutir um pouquinho. A gente vai estudar a convecção que acontece no telhado de uma casa. Então, suponha essa situação. Eu quero calcular qual é o fluxo de calor em quilowatt, devido a um processo de convecção natural que acontece entre um telhado de uma casa, que tem essas medidas, né, 20 por 20, 20 metros por 20 metros, e o ar está no ambiente externo. A gente vai considerar que a temperatura do telhado, da superfície do telhado, é de 27 graus Celsius. Então, perceber que aqui está mais quente. E que a temperatura externa, né, ou seja, onde está o ar, que está em contato com o telhado, é de menos 3. A gente também vai considerar aqui que o coeficiente de transferência de calor do ar, que aqui é o fluido, né, que vai se movimentar, é de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Então, isso aqui é tabelado para o ar nessas condições. Calculado o fluxo, depois eu quero saber também qual é a resistência térmica nessa situação. Então, primeiramente, vamos separar os dados.
A temperatura da superfície do telhado, 27 graus Celsius. A temperatura do ar, que é o T infinito, né? Menos 3 graus Celsius. Tudo bem? Então aqui a gente vai já calcular o ΔT de temperatura entre esses dois pontos do sistema, a superfície e o ar. Então é um menos o outro. Então vai ficar 27 menos essa temperatura aqui, que é menos 3. Então aqui tomar cuidado que tem um joguinho de sinais. Menos com menos vai dar mais, 27 mais 3 dá 30. Então essa é a diferença de temperatura entre a superfície do telhado e o ar. Aqui a gente tem a área por onde o fluxo vai passar, é a área do telhado. Por isso que ele me deu essas medidas. Então é 20 por 20, é só fazer 20 metros vezes 20 metros. É um telhado quadrado, né? A superfície dele. Então, portanto, vai dar 400 metros quadrados. Aqui, o coeficiente de transferência por convecção é de 10 watts por metro quadrado Kelvin, porque a gente está falando do ar. Se fosse um outro fluido, isso aqui iria mudar. E a gente quer saber primeiro o fluxo. Tudo bem? A gente vai calcular primeiro ele em watt, depois a gente converte ele para quilowatt. Tudo bem? E depois, finalmente, a resistência térmica, que é sempre medida em Kelvin por watt. Uma vez que a gente separou aqui os dados, a gente agora pode usar diretamente a lei de Newton do resfriamento. Então, o fluxo de calor na convecção, ou seja, o Q ponto é HA ΔT. O H que foi dado é 10, a área a gente já encontrou 400 e o ΔT de temperatura 30. Fazendo essa multiplicação vai dar 120.000 watts. Você percebe então que é uma conta bastante simples, tá bom? De ser realizada. Mas o importante é você perceber o conceito, né? O conceito aqui é o fluxo passando da superfície quente do telhado para o ar, tá bom? Passando isso aqui para quilowatt, é só a gente dividir por 1000, vai comer aqui esses 3 zeros, então pega isso aqui e divide por 1000, vai dar 120 quilowatts. Então aqui está na unidade do Sistema Internacional, aqui está em quilowatt. Esse é o fluxo de calor do telhado para o ar. A próxima etapa agora é a gente calcular a resistência térmica. A resistência térmica é 1 dividido por H vezes A. Então aqui vai ficar o H, a gente já tem no enunciado do problema, é 10. A área a gente calculou 400, então vai ficar 1 dividido por 10 vezes 400. Fazendo essa continha vai dar 2,5, 10 elevado a menos 4, e a unidade de medida é Kelvin por watt. Então perceber que aqui no caso a resistência térmica é bem pequenininha, o que facilita a transferência de calor na convecção. Tá? Quanto menor a resistência térmica, mais fácil de acontecer o processo de transferência de calor. Bem, a gente já calculou tudo que a gente queria. Já calculamos o fluxo de calor e calculamos a resistência térmica. Mas, só lembrando um pequeno detalhe, daria então agora de maneira alternativa, daria para a gente calcular o fluxo. É um jeito de fazer uma prova real se o que a gente calculou está correto. Por quê? Porque a gente já tem o ΔT de temperatura. O ΔT a gente viu que são 30 Kelvin, que é a mesma coisa que 30 graus Celsius. A gente já tem a resistência térmica, calculamos na tela anterior, 2,5 10 a menos 4 Kelvin por watt. Se eu quisesse calcular aqui o fluxo, daria simplesmente usando essas duas informações. Por quê? Porque a gente sabe que fluxo pode ser também ΔT por R. É a diferença de temperatura dividida pela resistência térmica. A diferença de temperatura é 30 Kelvin. A resistência térmica, a gente calculou na tela anterior, 2,5 10 a menos 4 Kelvin por watt. Perceba que quando eu divido um pelo outro, aqui vai cancelar Kelvin com Kelvin. O que vai sobrar é o watt, que é a unidade de fluxo. Então aqui se a gente dividir 30 por 2,5, vai dar exatamente 12. Então 30 por 2,5 dá 12. Se você pegar a potência de 10, 10 a menos 4 e jogar para cima, ela vai como 10 a quarta, watt. E se aqui você andar com a vírgula para cá, colocar a vírgula bem aqui, vai ficar 1,2, e o que era 10 a quarta vai para 10 a quinta watt. Perceba que a gente chegou na mesma resposta do fluxo, só que para isso eu tive que calcular a diferença de temperatura e a resistência térmica. Então a gente pode chegar nesse valor aqui do fluxo, ou usando a lei de Newton do resfriamento, ou eu posso fazer por essa definição, ΔT por R. São maneiras equivalentes, né, ou alternativas, né, de você chegar no cálculo do fluxo. Ok? Bem, essa foi a nossa aula número 16, onde a gente estudou a convecção térmica. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a continuação nas próximas aulas. Até breve.